Qual a maior vantagem disso aqui? Que eu posso mover eles e as pessoas podem ir respondendo sem ter que acessar diretamente ao looping. É isso aí, eu resolvi vir aqui falar do looping novamente. É uma ferramenta extremamente robusta, muito funcional, muito prática, que deve ser utilizada de forma consciente e estruturada. Mas não dá para deixar de falar dela. Ela está ficando cada dia melhor. E ela é uma ferramenta muito versátil dentro do ambiente da Microsoft. Então eu quero voltar aqui hoje e recapitular a estrutura de workspace, componente, página, onde esses componentes ficam instalados, como utilizar ele da melhor forma possível dentro do seu dia a dia na Microsoft. E principalmente, quando usar ele e quando usar o SharePoint. Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre como usar essa ferramenta, das possibilidades da parte IA, de estruturação, de compartilhamento de componente, fica aí e acompanha esse vídeo, que a gente vai voltar aqui a falar dessa ferramenta e trazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é falar de gestão, planejamento e tudo isso vinculado a ferramentas de tecnologia como o Office 365. Então sem mais delongas, bora pro vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e principalmente marcar o sininho para você poder receber as notificações. Aproveitando, já compartilhe esse material com alguém que você conhece que possa precisar, porque isso ajuda muito a gente a continuar aqui no YouTube produzindo conteúdo. E segue Carlos Pires Consultor para o Resultado em Foco em todos os canais. Pessoal, primeira coisa que eu preciso trazer para vocês aqui é um pedido de desculpa, porque parte do vídeo vai ficar sem a minha imagem, mas não vai fazer nenhuma diferença, vocês vão conseguir entender da mesma forma. A primeira estrutura do looping é o quê? Praticamente a criação de workspace. Ele é dividido em 3 grandes ambientes: workspace, páginas e componentes. O workspace, você simplesmente pede para criar um workspace aqui, ele vai te perguntar o nome, vai te perguntar quem é a pessoa responsável. Então vou colocar aqui o nome teste, vídeo. Vou colocar aqui um convidado, eu mesmo, que eu estou fazendo pela minha conta de compartilhamento. Aqui, rótulo de confidencialidade, eu não vou entrar porque é específico de uma parte da Microsoft. Quando você coloca aqui e abre, ele te pergunta do que fala. Então vou falar que é gestão financeira de dashboards. Então quando eu estou aqui e coloco, por exemplo, gestão financeira, ele encontra aqui os termos e ele começa a trazer isso aqui por IA, buscando arquivos que ele acha que se relaciona a isso. Então eu não vou criar porque eu já tenho uma criada aqui. Vou voltar, vou cancelar a criação. E eu já tenho aqui os workspace. Ele traz um workspace pessoal para você trabalhar. E tem esse daqui que eu estava preparando para o vídeo do YouTube. Quando eu entro aqui no workspace, o que eu posso fazer? Eu posso criar páginas. Você criou aqui e deu o nome teste página. Automaticamente ele vai criar uma página para você, que é praticamente um ambiente em branco. Então vamos lá. Primeira coisa, o workspace, depois páginas, que são ambiente em branco. Só que eu também tenho subpáginas. E aqui começa a morar para mim o perigo. Você pode ter quantas subpáginas você quiser, isso aqui é meio que infinito. Então, você pode se perder salvando documentos aqui em locais que você não vai controlar depois. Tem que ter uma certa limitação, um certo bom senso aqui na hora de utilizar. Depois da subpágina, até pegar essa estrutura aqui de subpágina, só para entender do que se trata. Eu tenho página e subpágina. E eu entro nos componentes. Eu tenho 3 tipos de componentes que eu costumo separar. Eu tenho componentes que são proprietários, como por exemplo, esses gerais, que são internos aqui de dentro, e esses de estruturas de texto. São componentes que eu entendo como proprietários da plataforma. Além disso, eu tenho aqueles que são estruturados, que eu considero que a gente vai levar para outros lugares. Aqui também tem vários que são estruturados, como por exemplo a tabela. Mas aqui embaixo eu tenho alguns que são mais estruturados. Então eu tenho lista de tarefas, por exemplo, que eu posso colocar que ele é bem parecido, por exemplo, o lista de tarefas, acho que é rastreador de progresso, que por sua vez são bem parecidos com o quê? Com a tabela. Então a ideia é praticamente estruturar isso de forma a dar um direcionamento para o usuário. Você vai ver que é praticamente o mesmo componente aqui. Então você tem esses componentes que são estruturados e por fim você tem os componentes externos, que você pode buscar de outros ambientes. Isso aqui é uma visão geral do como funciona a estrutura dessa aplicação. O que é muito importante você entender? As possibilidades de armazenamento. Até vou mudar aqui. Eu posso armazenar dentro do próprio workspace, que esse a gente não consegue visualizar de forma clara. Eu posso armazenar dentro do SharePoint e eu posso armazenar dentro do meu OneDrive. Carlos, quando que eu armazeno em cada lugar? Quando eu estou aqui dentro, tá vendo? Porque eu estou dentro de uma página, por exemplo, eu tenho vários desses componentes aqui. Se eu clico aqui, ela está dentro da estrutura vídeo do YouTube. Eu não tenho nenhuma relação com esse documento aqui ainda. Ele ainda está aqui dentro. Então aqui, quando eu estou fazendo nesse formato, eu criei ele aqui dentro. Não fiz nenhuma alteração, ele está dentro do Workspace. Então eu tenho aqui a página dentro do Workspace e o componente aqui também dentro do Workspace. Se eu começo isso aqui, na realidade, por exemplo, eu entro aqui em canais e equipes. Vou aqui no meu canal chamado Training Space, crio uma nova postagem.
teste loop SharePoint. E eu venho aqui e falo que eu vou enviar um componente do looping e dou um nome de página, coloco alguma barra aqui para colocar algum componente específico, ele vai me dar todos aqui, colocar um componente estruturado, eu quero uma tabela de votação. Vou postar. Quando eu posto isso aqui, tá vendo aqui um link que eu posso clicar e abrir? Quando eu clico e abro esse link, ele me leva para dentro do loop. Mas você vai ver que essa página, ela tá dentro do SharePoint. Isso aqui é muito importante a gente entender. Você começa a entender a composição de compartilhamento dessas páginas. Ela está dentro do SharePoint. Se você for aqui no SharePoint e pedir para modificado mais recente, ele vai estar aqui, página teste workspace. Então ele fica dentro do SharePoint num primeiro momento. E agora, e se eu começo a escrever e chamo esse movimento aqui dentro de uma conversa, pode ser com, deixa eu chamar o próprio Carlos Pires aqui. E vamos falar que eu quero começar com uma operação aqui, teste, conversa pessoal. E aqui eu vou colocar um quadro Kanban. Vou chamar aqui de teste, usuário teste, que é o responsável por essa tarefa. Aqui o que ele está me falando, isso aqui é muito importante, tá? Ele está falando que se eu colocar o usuário teste aqui, eu vou conceder para ele a entrada nesse looping aqui específico. Não tem problema, porque eu vou conceder ele um acesso a esse looping que é meio que pessoal meu. Teste aqui, nessa tarefa. Beleza, vou enviar. Enviei o looping aqui dentro, tá vendo? E ele está aqui como um componente, eu posso mudar ele de lugar, eu posso fazer tudo aqui dentro. Beleza, mas aonde está esse componente? Eu posso clicar no nome dele aqui. Aonde vocês acham que esse componente vai estar? No meu gestão pessoal, no meu OneDrive, da minha gestão pessoal. Então, agora, esse OneDrive, esse fica aqui dentro do OneDrive, porque ele é meu pessoal. E se eu entrar aqui no meu OneDrive, eu vou ver ele aqui também. OneDrive, página inicial, meus arquivos, eles ficam aqui dentro, ó. Microsoft Looping. Aqui, ó, ele fica aqui dentro, aqui, ó, acho que é no Chat Files. Aqui, ó. Ele fica aqui dentro de uma pasta chamada Chat Files, ou seja, ele é criado meio que dentro do Teams. Entendi a minha estrutura de armazenamento. Por que isso é importante, Carlos? Por causa do seguinte, se eu tiver aqui dentro, eu tiver com essa estrutura aqui, por exemplo, que eu fiz no meu, eu posso falar o seguinte, eu quero adicionar isso aqui ao workspace de vídeo. Ele vai mudar no workspace de vídeo? Não. Mas quando eu entrar no workspace de vídeo, ele está aqui como um atalho. Então, automaticamente, se eu tenho ele aqui, eu posso compartilhar ele onde eu quiser. Deixa eu colocar aqui só para a gente poder entender esse símbolo aqui de compartilhamento. Ou seja, eu mudei a página de lugar, eu salvei ela dentro de uma estrutura do workspace? Não. Eu simplesmente peguei a pasta e criei um atalho. Agora essa pasta aparece lá dentro do meu ambiente, ao mesmo tempo que aparece no local que ela foi salva, que é dentro do meu OneDrive. Perfeito. Entendi essa primeira estrutura aqui macro, a gente entendeu aonde os arquivos são salvos. Agora a gente precisa entender como utilizar o Notion. O que acontece? O que é a minha visão do Notion, tá, gente? A minha visão bem particular, do Carlos mesmo. Não é Notion, é Looping. Meu Deus do céu, vou chamar isso de Notion a vida toda. Qual é a minha visão macro aqui? É muito importante a gente entender isso e entender a próxima etapa aqui, que é a etapa onde você começa a transformar isso aqui em componentes do Looping. Por que eu transformo isso aqui em componente? Porque se isso aqui for um componente do Looping, eu posso copiar esse componente, eu posso vir aqui no chat e eu posso mandar esse componente do Looping. Só que, não... Deixa eu ver se ele vai carregar esse componente aqui. Vou deixar ele só. Ah lá, tá vendo? Ele carregou o componente aqui. Eu posso mandar ele aqui. Eu posso mandar ele, por exemplo, se eu abrir um outro aplicativo aqui. Deixa eu abrir o Word. Pegar um arquivo novo. Se eu mando ele aqui no Word, deixa eu ver se ele vai reconhecer. Não, aqui no Word acho que ele não vai reconhecer, não. Mas eu sei que no Outlook ele estava reconhecendo. No Outlook ele reconhece. Então, se eu mando um e-mail no Outlook, esse componente ele vai de forma estruturada. Então, eu posso pegar o componente, que é uma informação importante, e ele pode ser compartilhável. O componente ele pode ser compartilhável. Isso é muito importante a gente entender. Porque eu posso pegar esse componente e mandar ele por um e-mail, desde que eu estruture ele como um componente. Ele pode ser compartilhado por e-mail. Ele pode ser compartilhado pelo próprio Teams. Então, eu estava aqui com o Teams aberto. Eu posso compartilhar ele dentro da minha estrutura do Teams.
que é muito importante, tá? Você conseguir compartilhar ele aqui dentro, porque as pessoas podem responder, pode digitar, isso tudo vai ficar... A comunicação fica muito fluida aqui dentro. Então você pode compartilhar ele com o Teams, você pode compartilhar ele no e-mail, acho que você pode já compartilhar ele no whiteboard. Quer ver? Vamos abrir várias ferramentas aqui. Vamos colocar ele no whiteboard, vamos colocar ele no OneNote também, só para a gente visualizar. Pegar uma coisa nova. Olha lá. Eu consigo colar ele aqui e ele vira um componente aqui dentro do whiteboard também. Vamos ver se ele vira um componente ali dentro do OneNote. Vou pegar um bloco de notas aqui de teste, que é da minha base de teste. Se eu adiciono ele aqui, ele também vem como um componente, olha para vocês verem. Ó, ele vem como componente aqui dentro do bloco de notas. Então eu posso ter uma anotação aqui dentro e trazer ele de forma mais estruturada. Então ele pode servir como uma anotação no bloco de notas, OneNote. Eu posso ter ele dentro do whiteboard. Então, ele vai criando um componente que eu posso mandar ele em vários lugares. Qual a maior vantagem disso aqui? A maior vantagem desses componentes é que eu posso mover eles e as pessoas podem ir respondendo sem ter que acessar diretamente ao looping. Então eu posso criar um loop, alguém gerenciar e ficar disparando isso dentro do próprio Teams. Então aqui o componente também, ele é muito versátil. Só que o componente, ele é versátil e é muito importante a gente entender também. Quando eu pego um componente desse e transformo ele em um componente do looping, é importante a gente entender para onde ele vai também. Peço para abrir esse cara no navegador, ele vai abrir esse componente específico. Deixa eu ver com teste. Tá vendo aqui, ó, que esse componente aqui ele está dentro de um workspace. Quando eu criei esse outro componente aqui, cadê o componente que eu tinha acabado de criar? Vou clicar nesse componente aqui, ó. Pronto. Agora ele me trouxe aqui para teste Carlos Pires. Vou dar um título para ele. Quando eu clico aqui nesse título componente criado, deixa eu ver se ele vai me mostrar aqui. Ele não está deixando eu clicar, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou na conta gestão de dados. Vou no OneDrive dela. Vamos abrir os arquivos aqui e vamos procurar uma pasta chamada Loop Files. Não estou identificando aqui não, mas eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu estou aqui no Loop e eu pego, por exemplo, esse quadro Kanban aqui e resolvo criar um novo componente dele, que ele vai virar o componente 1. Tá vendo? Ele vai para dentro do Loop Data. Deixa eu fechar isso daqui. Aqui, ele aparece dois componentes aqui dentro. Então, o que é importante eu entender? Se eu pego um componente aqui dentro de uma página e transformo ele em um componente do looping, que eu possa copiar e jogar para qualquer lugar, ele cria novamente uma estrutura de componentes. Então, por exemplo, aqui eu tinha criado uma estrutura aqui dentro do Carlos Pires, da minha conta, para fazer esse vídeo. Então, eu estou aqui, o Workspace Vídeo. Vamos voltar aqui só para vocês entenderem. O Workspace Vídeo YouTube está aqui. Quando eu entro, aqui são atalhos, não? Então quando eu entro nessa pasta específica, tem vários componentes. Se eu pego essa pasta, ela está dentro do YouTube. Aquilo como eu mostrei aqui, ó. Quando eu falo que o armazenamento dele fica ou dentro do Workspace, ou no SharePoint, ou no OneDrive, se eu iniciar uma conversa no SharePoint, ele fica aqui dentro. Se eu criar ele direto no Workspace, ele fica aqui dentro do próprio Workspace. Se eu criar ele numa conversa particular, que não é de uma equipe, igual aqui em cima, ele vai ficar no meu OneDrive. Agora, em qualquer um desses casos, se eu opto por transformar qualquer um dessas etapas aqui, dessas estruturas, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó. Se eu desejo clicar em qualquer uma dessas estruturas e criar um componente do loop, ele vai criar uma nova página e vai estar imputada dentro daquela estrutura. E essa página vai vir para cá, ó. Deixa eu ver como é que chamou essa nova página aqui. Acho que ainda não deu tempo de salvar, não. Aqui, ó. Esse daqui. Acredito que sim. 2045 teste, sei lá. Vou colocar aqui só um nome para poder pegar.
que ele não criou ainda. Ah, talvez é porque essa daqui já estava dentro do próprio YouTube, do próprio loop. Então assim, você pode ver que ele não é tão simples assim, sabe? É importante gastar um tempo entendendo isso aqui, para que você possa, eu coloquei aqui esse 45 de teste, tá vendo? Ele não está carregando o nome aqui ainda, e eu acho que por isso ele vai acabar não criando ele aqui dentro para mim por enquanto. Vamos testar com outro? Vamos fazer um outro mais simples? Vamos pegar essa tabela. Criar componente para o loop. Teste. Por que ele mudou? Eu tinha que pedir para criar nessa tabela aqui. Teste. Componente tabela. Realmente ele não está querendo criar aqui, não. Esse componente, tá vendo? Os outros componentes ele está trazendo tudo aqui dentro. Muito provavelmente eu criei isso aqui numa pasta que não tinha. Deixa eu ver onde é que está esse componente aqui. Aqui, ó. Provavelmente devia estar numa página que eu já criei ela dentro do próprio loop. Vamos fazer um teste aqui de uma vez. Aqui, ó. Eu vou pegar um componente desses aqui, vou criar um novo componente. Pegar exatamente o componente de tabela, pode ser de tabela de votação. Vou pegar esse componente que está numa página que está dentro do... está solta, né? Porque ela foi criada a partir do Teams ou de qualquer outra ferramenta. Vou pedir para criar um componente. Criou o componente 2. Por que componente 2? Porque um já tinha aqui dentro. Perfeito. Então, se eu crio... o meu armazenamento começa nesses dois aqui, e eu crio um componente, ele vai continuar aqui dentro. Então, essa estrutura de componentes aqui que a gente estava falando, ela sempre vai ficar... compartilhamento de componente. Essa estrutura, ela sempre vai ficar de que forma? Se eu criar um componente dentro de uma estrutura que não está literalmente dentro do loop, quais são essas? Aquelas que eu criei por aqui, ó. Vamos pegar uma estrutura que eu criei aqui, ó, pelo chat de equipe. Vamos pegar essa daqui, ó, essa página aqui. Esse daqui eu criei dentro da estrutura, tá vendo? Ele não tem uma estrutura de vídeo. Vamos transformar isso aqui no componente do loop para ver para que lugar que ele me manda. Já criou. Vamos lá no SharePoint. Vamos ver se ele guarda aqui por nome. Aqui, ó, app loop data. Criou novo aqui. Com qual componente? Aquele componente que eu criei aqui dentro. Então, assim, é um pouco complicado, mas se você pegar bem aqui, você vai entender que quando eu crio um componente estando fora de um workspace, ele vai ficar ou dentro do SharePoint ou dentro do OneDrive relacionado a essa criação. Quando é o OneDrive, é o OneDrive da pessoa que criou. SharePoint é em qual equipe que ele mandou. Como é que eu crio esses loopings fora do próprio aplicativo? Um exemplo é próprio bate-papo dentro das ferramentas do Teams. Você pode ir invocando ele em vários lugares. Quando você invoca ele num lugar que não é dentro de um workspace, ele vai ficar solto. Então, aqui a gente já começou a entender o que eu recomendo e como que eu separo isso aqui. Vamos falar isso aqui de compartilhamento, a gente já entendeu, né? Então, se o componente, só para a gente poder fechar isso aqui, se ele foi criado dentro do Teams, e dentro do Teams ele foi criado em uma equipe, aí ele vai estar dentro do SharePoint, arquivo, no SharePoint. Então vamos lá ver o arquivo aqui dentro do SharePoint. Então, se você criar ele solto, você vai vir aqui dentro da pasta da equipe. Então você vai vir procurar aqui a pasta geral. Vou colocar aqui organizado de fato, general. Aqui dentro vai estar seu looping. Então, se você criar ele dentro do Teams, dentro de uma equipe, ele vai estar no SharePoint aonde? Na pasta general. E lá você vai ter um arquivo. Os arquivos ficam aqui de forma solta.
Muito parecido com o modelo do OneNote, tá? Então tá aqui. Beleza. Se eu criar um componente, eu estou compartilhando dentro do Teams, eu criei pela equipe do Teams. Se por qualquer motivo que seja, eu transformo esse componente, qualquer pedaço dessa página, se eu pego aqui, qualquer pedaço de uma dessas páginas aqui que não tem um vínculo direto. Aqui, ó, essa daqui tem. Deixa eu pegar aqui nos recentes. Aqui, ó, vou pegar essa daqui que não tem nenhum vínculo direto com nenhum outro workspace. Essa pasta aqui, ela está dentro do General. Se eu transformo isso aqui em um componente, você vai ver que ele deve para o componente 3, foi para o componente 1. E esse componente 1, ele fica onde? Esse componente 1 vai estar aqui dentro da pasta, numa pasta chamada looping app data, e ele vai estar aqui dentro. Então, quando eu crio aqui, ele vai estar aqui dentro. Se eu crio no Teams, direto no chat, aonde ele vai ficar? Ele vai ficar no OneDrive. E a mesma coisa, se eu estou criando diretamente a pasta, eu posso vir aqui no meu OneDrive e procurar ele aqui na pasta Teams. Aqui, ó. Não. É Teams. Aqui, ó. Teams Files. Aqui vai estar a página no Teams File. Então, aqui no OneDrive eu tenho a página. Até esqueci de colocar que aqui também é a página. E aí, quando eu transformo ele em componente, ele vai para essa pasta aqui, ó. Tá aqui meus arquivos. Transformar em componente. Clico aqui no componente. Clico aqui. Esse aqui está dentro do Training Space. Deixa eu pegar um que eu criei. Já sei, vou criar um do zero aqui. Vou abrir meu Teams. Cadê o Teams? Deixa eu jogar o Teams para cá. Vou abrir o Teams, vou iniciar uma postagem, vou chamar o looping. Teste. Componente. Não, aqui eu não estou numa conversa. Eu vou pegar esse looping aqui que eu iniciei essa conversa. Dentro desse looping, eu vou vir aqui e vou criar um componente nesse looping aqui. Vou abrir só esse componente. Teste. Componente. OneDrive. Deixa eu abrir aqui. Voltar. Carregar a página toda, recente. Cadê meu chat? Componente criado. Vou etapa por etapa. Esse componente aqui do OneDrive. Tá vendo? Nem tudo aqui está tão claro ainda onde esse componente é salvo. Teste componente OneDrive. Vamos ver se ele está salvo lá no meu ambiente solto lá. Cadê meu OneDrive? Teste componente. Teste componente OneDrive. Deixa eu ver se tem alguma pasta aqui chamada looping. Ele não criou a pasta chamada looping. E aqui dentro também ele não criou, porque aqui dentro eu tenho outra conversa pessoal. Vamos ver se aqui, eu criando um componente aqui, tá vendo? Ele cria esse componente de forma muito solta. Olha lá, gestão.office, loop app data. Parece que agora vai criar. Vamos voltar lá no Note. Aqui, ó. Agora, provavelmente, ele deve ter criado uma pasta aqui chamada, aqui, ó, loop app data. Então, quando eu crio isso direto numa conversa,
que ele faz? Ele joga numa pasta com o mesmo nome aqui dentro. Então, quando eu transformo em componente, ele joga tudo para o loop appdata. Então, ficou claro aqui a ideia do compartilhamento, correto? Quando ele vem do Teams. Quando ele está dentro do Workspace, que eu criei ele aqui dentro, aí realmente o compartilhamento não muda muito, o cenário é o mesmo, só que ele não vai estar dentro do seu ambiente, você não vai ver os arquivos lá dentro. O cenário do Workspace é a mesma coisa. Não tem nenhum impacto. Então a gente já entendeu toda a estrutura, o armazenamento, a estrutura de análise, de atalhos, os componentes e o compartilhamento desses componentes. Agora, a gente precisa entender o quê? Como usar essa ferramenta de fato? O que eu recomendo? Eu recomendo uma análise, vamos chamar isso aqui de base. Essa aqui foi a base. Agora eu tenho o comparativo com o SharePoint. Então vamos perguntar aqui sobre o loop. Que momento que eu acho que eu devo usar o loop? Para reuniões, projetos curtos, mas são projetos curtos, mas projetos com uma necessidade de... com muita flexibilidade, com uma estrutura muito complexa, mas com complexidade. Então eu tenho o loop ali como uma ferramenta para apoiar anotação de reunião, projetos curtos, criar comunicação interna, ter aquela chuva de ideias, aquele brainstorm dentro de uma ferramenta específica, mais estruturada. E o SharePoint, você já tem ele como uma estrutura rígida e fixa da empresa. Então, por exemplo, cada departamento ele pode ter uma estrutura específica dentro. Vou colocar aqui. Posso ter uma estrutura rígida lá dentro, onde eu vou gerenciar documentos. Esses documentos vão estar dentro de uma biblioteca. Então tem uma estrutura muito mais robusta aqui dentro. Então eu consigo trabalhar isso com uma estrutura mais sólida. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião de alinhamento de marketing. Vou ter um projeto curto da campanha 2025, primeiro trimestre. A minha comunicação interna tem que ser muito fluida, chamado, abertura de lista de demandas, por exemplo, para fazer a campanha. Vou contratar influenciadores, vou fazer gestão. Indiferente, você pode conseguir tentar fazer uma comunicação muito mais fluida aqui dentro das tarefas que têm que ser executadas, todo mundo abre o mesmo lugar e consegue ver tudo. Então tem uma comunicação mais fluida. Agora, aqui não. Aqui eu já tenho onde eu poderia ter aqui uma estrutura? O RH. Onde eu vou ter uma biblioteca de documentos. Vamos colocar que eu vou ter uma biblioteca de dossiê dos funcionários. Vou ter uma biblioteca de dossiê dos funcionários. Eu vou ter um processo aqui dentro de requisição de novas posições. Então, assim, o SharePoint, ele tem uma visão, para mim, muito mais corporativa. Quando você abre, por exemplo, aqui, eu vou abrir um SharePoint aqui, da ProRestado. Esse SharePoint, ele tem uma biblioteca de documentos, ele tem processos aqui muito estruturados, e ele é muito mais robusto. Então, eu vejo ele como uma ferramenta muito mais rígida, muito mais fixa. Já os meus workspaces, ele pode ser muito fluido, pode ser um projeto, pode ser algo que as pessoas querem ter mais brainstorm aqui dentro para conseguir manipular melhor a informação. Então, para mim, essa é a estrutura básica aqui dentro. E aí, você começa a ver as ferramentas. O que eu imagino? Vou começar a falar de uma por uma delas aqui. Vamos lá. Tabela. É literalmente uma tabela, mas ela é uma tabela um pouco mais robusta, ela me parece muito com lists, por causa dessa questão aqui. Você pode alterar o tipo da tabela. Tá vendo? Ele tem alguns tipos de tabela
que ajudam muito nas ferramentas. Então você tem primeiro aqui a tabela. Um dos fatores relevantes dela são os tipos, então você pode... eu quero aqui trabalhar com rótulo do tipo Kanban. Então ele vai te dar uma estrutura aqui já parecida com aquela. Não, eu quero que essa daqui trabalhe para mim com um rótulo, porém eu quero no estilo de... Vamos colocar o meu próprio grupo de rótulos aqui. Vou adicionar meu próprio grupo. Então, status. Plan. Do. Não tá entrando. Check. E eu adicionei errado. Faltava um aqui. Adicionar a opção. Action. Então, olha pra você ver. Aqui dentro, por mais que seja estruturado, eu ainda tenho a possibilidade de adicionar a tarefa aqui, a categoria do jeito que eu quiser. Então, beleza. Menos ponto ali em relação ao lixo que eu consigo controlar melhor isso aqui. Então, eu tenho aqui dentro essa estrutura de tabela, que ela é bem interessante. Além da estrutura de tabela, aqui eu posso colocar também pessoas. Então, posso vir aqui e falar que essa categoria aqui são usuários. Alterar o tipo para usuário, para data. Então, ele me dá aqui, se eu quiser colocar aqui é o Carlos. E ele vai trazendo todo mundo da empresa. E se você adiciona a empresa aqui, a pessoa aqui ela vai ter acesso a essa mesma estrutura. Se isso aqui não for um componente. Se for um componente, você está dando acesso só àquele componente. Por isso que ele vira arquivos diferentes. Então, isso aqui são tabelas. Além da tabela, o que a gente tem de relevante aqui? As listas. Listas de verificação. Você vai ver que são todas 1, 2, 3. São todas muito parecidas. Você colocar a lista de verificação, lista de marcadores, ele vai te dar 1, 2, 3. Ele marca, mas ele não te dá a opção de você falar feito ou não feito. Lista numerada é a mesma coisa de marcador, só que agora numerada, né? Então, esses três aqui são 3 marcadores básicos aqui de tarefas. Então, você tem ali tabela, aqui você tem marcadores e tarefas. Ainda aqui dentro, você começa a ter data, que é só colocar uma data estruturada, então você consegue criar a estrutura de data. Você consegue ter, vamos colocar aqui data, vou colocar qualquer uma. Então você tem uma estrutura de data aqui dentro. Você pode colocar uma do lado da outra, então tem que pensar para que você precisaria disso aqui. Código eu acho muito legal, esse daqui vale a pena porque ele te dá a opção de criar uma estrutura para você conversar em qualquer código que você quiser. Então você pode começar a documentar códigos aqui dentro. Aqui eu já começo a ver. Vamos fazer um brainstorm relacionado ao time de desenvolvimento. Então, a gente quer avaliar quais são as melhores práticas para os próximos passos do departamento, algo do tipo. Eu quero digitar um código específico aqui dentro, quero compartilhar um código de um projeto que eu quero que outras pessoas possam criticar. Então, você tem toda essa estrutura aqui dentro. E eu acho que tem até uma integração com o GitHub, tá? Mas como eu não sou programador, eu não vou saber. Equação eu acho mais complicado, então vale a pena depois a gente fazer uma opção só disso aqui, mas é literalmente você começar a escrever variáveis aqui, trazer uma estrutura matemática, mas não sei se vale a pena a gente falar disso agora. Aí eu tenho o sumário, que eu posso trazer os componentes que eu estou vendo aqui dentro dessa estrutura, depois a gente vai ver aqui como atualizar esse sumário. E aqui você pode ter a própria tabela, que nada mais é do que aquilo que a gente já viu lá em cima. A própria tabela nem precisava. Aí você tem aqui balões, que é marcadores, muito bom, mas é só para lembrete, você consegue colocar um ícone. O divisor para dividir a página e equação embutida. Todos esses demais aqui são reads, isso aqui é markdown, é para conseguir falar que eu tenho uma estrutura aqui dentro, de título, tudo isso. Isso vai ajudar também na hora de você ter um sumário. Só que esse sumário devia ficar lá em cima, talvez para ficar mais fácil você encontrar as ferramentas aqui dentro.
E aqui vem os modelos, que são modelos muito interessantes, que é, por exemplo, o modelo de Kanban, modelo de lista de tarefas, que lista de tarefas volta para a estrutura do... Como é que chama? Volta para a estrutura das tabelas. Agora, se eu pego aqui já uma estrutura como um quadro de Kanban, já me dá uma estrutura um pouco mais sofisticada, que você pode ir marcando aqui, movendo as etapas do quadro, muito parecido com o Planner. O que nos leva a pensar, será que ainda tem Planner aqui dentro? Tem. Só que na realidade você vai buscar ele. Você vai lá, vai buscar um Planner seu que está pronto, que você acha que vale a pena, por exemplo, sei lá, vou colocar um João Teste aqui, e ele vai trazer o Planner lá de dentro com a mesma estrutura. E eu posso vir aqui e transformar esse Planner aqui em um componente também. E aí ele vai virar meu componente 3, que na hora que eu abrir ele é um componente específico, que vai estar dentro da minha estrutura do meu SharePoint. Então ele vai criar, isso aqui é um novo Planner? Não, é um componente que eu posso carregar para vários lugares que se acopla àquele mesmo Planner lá do começo. Então assim, gente, é muita ferramenta que tem aqui dentro. Só que muitas delas estão repetidas. Na realidade é muito mais como você pode usar isso aqui. Mas carece de muito planejamento para usar ela, para não correr o risco de vocês caírem numa ferramenta imensa com milhares de possibilidades, criar milhares de páginas, salvar arquivo lá dentro, subir informação, criar planejamento de tarefas e depois não conseguir usar direito. Então, a ideia era essa, trazer essa visão macro da ferramenta com todos os componentes que ele tem. Está ficando cada vez mais robusto e vale a pena você dar uma olhada. Então, eu fico por aqui. Se você quiser implantar na sua empresa, recomendo analisar esse vídeo como um todo, se planejar e ver a melhor forma. Se você optar por procurar uma consultoria, tem muitas que podem te ajudar, mas você pode fazer uma escolha muito boa para o seu negócio e para o seu dia a dia e procurar para o resultado, porque a gente tem muita experiência e a gente tem uma visão muito diferenciada de processo. A gente não olha para isso aqui como ferramenta, eu olho como processos. Como que eu posso criar processos dentro do departamento do que é SharePoint, do que é Loop, o que passa por cada um deles. Então eu espero que eu consiga te ajudar, caso necessário, nisso aqui e espero que esse vídeo já te ajude em muita coisa. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Marca o sininho para ser lembrado de novos vídeos. Compartilhe isso aqui nas redes sociais e já passando por lá, aproveita para você poder seguir Carlos Pires Consultor, Projeto e Resultado em Foco em todas as redes sociais. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.